O presidente dos Estados Unidos assinou hoje, no Egito, o acordo de cessar-fogo em Gaza durante a cúpula que discute os próximos passos do acordo de paz na faixa de Gaza. Está vendo o momento em que Trump assina o documento? Ele e o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, anfitrião da cúpula, assinaram oficialmente o acordo de cessar-fogo. Sobre um forte esquema de segurança, o presidente dos Estados Unidos e dezenas de outros líderes mundiais estão na cidade de Sharm el-Sheikh, no litoral egípcio. O republicano posou em terras egípcias após discursar por mais de 1 hora no parlamento de Israel. Trump foi um dos articuladores do cessar-fogo entre Israel e Hamas. Mais de 20 representantes mundiais estão no Egito para oficializar a assinatura do acordo de cessar-fogo. O encontro ocorre horas depois de Hamas e Israel realizarem a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos que foram capturados nos mais de 2 anos de guerra em Gaza. Emmanuel Macron, presidente da França, Pedro Sánchez, da Espanha, Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, estão no encontro. Além deles, líderes da Itália, Alemanha, Turquia, Catar, Indonésia também participaram da reunião. Benjamin Netanyahu não foi. O primeiro-ministro israelense alegou que a reunião ocorre num feriado judaico. Conosco, Leonardo Sakamoto aqui no estúdio, Daniela Lima vai aparecer aqui no telão. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Sakamoto, um dia histórico, né, com imagens emocionantes depois de muitas mortes, né, sendo registradas. Boa tarde. Boa tarde para o Diego, boa tarde para a Dani, boa tarde para todo mundo que acompanha o All News. Sim, né, a gente tem que celebrar esse momento de paz, eu não tenho dúvida nenhuma, né, até porque o que estava acontecendo em Gaza era um genocídio, era uma tentativa de limpeza étnica, quase 68 mil pessoas tendo morrido, 500 de fome, crianças em situação famélica, quase 3 mil tendo sido abatidas ou atropeladas e mortas ao buscar comida, doenças, hospitais destruídos, um território inteiro em escombros e há uma possibilidade, né, que quase acabou acontecendo, de empurrar para fora, numa terrível limpeza étnica, toda a população em direção ao Egito e à Jordânia, como queria os ultraconservadores que participam do gabinete de Benjamin Netanyahu. O que a gente viu hoje, inclusive, foi a troca de refém, a libertação dos reféns, 20 reféns vivos, está tendo a libertação, a entrega, né, dos corpos de 28 reféns que haviam morrido, e centenas de prisioneiros palestinos, não necessariamente os mais importantes, né, como a gente pode falar depois, mas muitos deles também foram resgatados, o que fazia parte do acordo. O que está acontecendo até agora, a gente tem o quê? A gente tem um cessar-fogo com resultados extremamente positivos, mas vamos lembrar que em outros momentos também houve paralisação de hostilidades, troca de reféns e tudo isso mais. Agora a gente tem um plano para a busca da paz. E o mais importante, e que talvez dê mais esperança, é que o governo dos Estados Unidos, que estava apoiando o governo Benjamin Netanyahu no seu processo genocida, agora deu um passo atrás e falou, não, agora deu, vamos ter que correr atrás de paz. A gente pode discutir se isso é uma tentativa de Donald Trump de aparecer para a história bem na fita, ganhando um Nobel talvez no ano que vem, se é uma tentativa dele também de limpar um pouco a imagem da extrema-direita que acabou ficando, né, muito forte. Podemos ainda discutir, vai levar um bom tempo para discutir as razões por trás da mudança de comportamento de Donald Trump. Porém, os Estados Unidos estava sendo o principal empecilho para uma resolução do conflito, né? Tanto protegendo Benjamin Netanyahu no Tribunal Penal Internacional, protegendo Benjamin Netanyahu e o governo israelense na ONU, né? Basicamente, o que separava Israel de ser um par internacional era os Estados Unidos. E agora os Estados Unidos falaram, não, precisamos de paz, né, distribuiu recados, né, fez pressão, a gente vai falar sobre isso, inclusive no parlamento israelense. Eu escrevi um texto sobre a questão do Netanyahu, do Trump também tentar manter o Netanyahu fora da cadeia, né, a gente vai falar sobre isso depois, e agora a gente tem que esperar. Digamos que é o melhor caminho possível para uma resolução do conflito, o que não significa paz. Paz a gente vai ter quando a solução de 2 estados, o Estado da Palestina e o Estado de Israel, puderem ser implementados e um estado não tente destruir o outro.
né? Para a gente ter paz de fato, você precisa ter a reconstrução do território, você precisa ter garantia de alimentação, de comida, das necessidades mais... água, energia, necessidades mais básicas que foram tolhidas, foram negadas aos palestinos, e precisamos ter também garantias de que o Hamas não vá fazer um outro ataque, como aquele ataque horrendo de 7 de outubro de 2023, né? Então é o seguinte, são os primeiros passos desse cessar-fogo, né, numa caminhada longa, muito longa, e que ainda não tem todas as direções, a gente não tem todas para onde a gente vai muito em breve, quando começar a discutir. Tá bom, e agora? Como é que vai implementar os dois estados? Isso ainda está muito longe de acontecer, mas é uma excelente notícia, ô Diego. Verdade. Dani, como é que você viu esse momento também? Houve, como disse o Sakamoto, um discurso extenso do Trump lá no parlamento israelense, com protestos, inclusive, sendo registrados. Boa tarde. Boa tarde, querido. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde para você que está aqui com a gente no All News, nesta segunda edição de uma segunda-feira muito agitada no cenário internacional, tanto para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto para o presidente americano Donald Trump e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Trump falou por nada mais, nada menos que 65 minutos, mais de uma hora de discurso, exaltando o feito dos Estados Unidos em Gaza. Ele fez elogios a Benjamin Netanyahu, mas também fez pequenas ironias, dizendo que Netanyahu já não estava mais em guerra, então podia ser um pouco mais simpático. Ele diz que Netanyahu não é um cara fácil, não é um cara dócil, e é por isso mesmo que ele é bom no que ele faz. Foi o que disse Donald Trump. O fato é que Netanyahu tentou transformar esse dia em um dia de vitória política para ele, mas o day after, para não ficar me repetindo muito aqui, a gente ainda não sabe qual vai ser em Israel. O premier israelense perdeu muito apoio interno, perdeu o apoio na Europa, perdeu as credenciais ali que o autorizavam, né, a falar de igual para igual em esferas como a Assembleia Geral da ONU, onde delegações de dezenas de países simplesmente deixaram o plenário no momento em que Benjamin Netanyahu se posicionou para falar. Ele tem uma série de investigações dentro do seu próprio país, tentou uma intervenção na Suprema Corte, que lhe rendeu também protestos pesados, e a realidade, com o fim da guerra, essa realidade vai voltar a se impor a Benjamin Netanyahu, né? Os problemas que ele, por 2 anos, com a ofensiva em Gaza, que está completamente destruída, conseguiu adiar, esses problemas voltam a ter palco na imprensa israelense, entre os observadores internacionais, e aí o premier pode acabar se deparando com uma situação difícil, porque o acordo de paz, o tratado que ele foi, como a gente já disse aqui, né, empurrado a firmar por Donald Trump, já que era o fiador de Netanyahu na seara internacional desde o início da guerra, são os Estados Unidos, né? Se perde os Estados Unidos, ele ficaria praticamente sozinho. Agora, né, depois que é empurrado para esse acordo, Benjamin Netanyahu perde apoio na extrema-direita, que vinha dando sustentação ao governo dele. A gente viu que tem uma oposição disposta a se manifestar, inclusive durante o discurso do presidente dos Estados Unidos no parlamento israelense, e todo esse caldo, esse grosso caldo, volta aí a circundar o premier israelense, que pode ter dias mais complexos, politicamente falando, à frente, Diego, Verdade. com o cessar-fogo. É isso, Dani. Ô Sakamoto, como é que fica a situação do Netanyahu e como é que o Trump tem agido nesse meio tempo? Eu até escrevi um pouco sobre isso, porque o Trump ele fez um comentário durante o longo discurso que ele fez no Knesset, que é o Congresso, é o parlamento israelense, né? E ele deu uma declaração pedindo para que o presidente Isaac Herzog, o presidente de Israel, né, o presidente tem funções de chefe de Estado, mais cerimoniais, institucionais, quem manda de fato é o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e aí Trump endereçou uma fala ao presidente de Israel, né, ao Herzog, falando, tem uma ideia, senhor presidente, porque o senhor não o perdoa. Estava falando em relação a Benjamin Netanyahu, pedindo para o Estado de Israel conceder um perdão para Benjamin Netanyahu. E depois ele até também emendou, né? Ele falou, quem se importa com charutos e um pouco de champanhe, no que ele foi aplaudido por apoiadores de Netanyahu
dentro do parlamento israelense, né? Então, a Dani introduziu o assunto, né? O Netanyahu tem contra ele, né, acusações judiciais graves de que ele teria aceitado, por exemplo, presentes luxuosos para usar a máquina pública israelense a favor dessas pessoas que lhe subornaram. Aí o Trump fala charutos e champanhe, mas só num dos casos fala-se de $210 mil em presentes. Né, presentinhos caros, recebidinhos caros, né? Então, é apenas um dos casos. Tem outros casos também que teve tráfico de influência, corrupção, fraude, abuso de poder, né? Tem 3 casos principais que pesam contra Netanyahu. E Netanyahu tem um medo muito grande de perder o cargo, porque assim perde imunidade, vai ser julgado e há uma chance grande de ser condenado e pegar 10 anos de cana por conta disso. Sem contar, é claro, outros casos que pesam contra ele, os ataques que ele fez à Suprema Corte, né? Qualquer similaridade com o Brasil não é mera coincidência, né? A gente sabe muito bem disso, né? A gente até tem a proximidade do modus operandi de determinados políticos de direita em todo o mundo, mas temos isso aqui, temos inclusive acusações do Netanyahu por conta da falha do governo de Israel no 7 de outubro de 2023, quando o Hamas cometeu aquele abominável atentado terrorista que deixou quase 1.200 mortos em Israel. Até porque Israel tem um dos melhores sistemas de inteligência do mundo. Né, tem um dos melhores sistemas de inteligência do mundo, né, de investigação, de espionagem, e isso não foi detectado pelo governo. O ataque passou batido pelo governo e só que se ligaram quando já estava acontecendo. Então, o que acontece? Donald Trump, ao pedir, e isso é interessante, ao pedir para o Estado de Israel, ao fazer essa pressão, porque um pedido no meio, o presidente dos Estados Unidos, que apoia com armas, que apoia com dinheiro, que apoia geopoliticamente o Estado israelense, ir no parlamento e passar isso, não é um pedido, é um recado, é uma demanda. Ao demandar, né, ao Estado israelense que perdoe Benjamin Netanyahu, ele está fazendo a mesma coisa, é claro, com outras ferramentas, de outro jeito, que fez contra o Brasil, demandando que o Estado brasileiro perdoasse Jair Messias Bolsonaro por conta da tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa. Ele também, ou seja, é uma tentativa de interferência em negócios internos, né, a respeito do julgamento e do funcionamento da justiça de outro país. Neste caso aqui, o Netanyahu não está sendo julgado ainda porque está no poder, mas o Trump já, de forma antecipada, já faz isso. E não só isso, na Truth Social, na rede social dele mesmo, em junho passado, ele falou que Netanyahu estava sendo alvo de uma caça às bruxas, exatamente usando essa expressão, caça às bruxas, que é a mesma expressão que ele usou para se referir a Bolsonaro no Brasil, né? E uma última coisa, e ele tem usado, sim, mas no Brasil ele usou a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, contra a esposa do Alexandre de Moraes, a tentativa de asfixia financeira, Moraes, que é o ministro relator do caso de Bolsonaro. Ora, no Tribunal Penal Internacional, que decidiu pelo pedido de prisão de Netanyahu, do ex-ministro da Defesa israelense, do líder do Hamas, o que o Trump fez para poder bloquear isso aqui? Também baixou uma punição muito semelhante a Magnitsky aos procuradores, aos juízes do Tribunal Penal Internacional para defender Benjamin Netanyahu.